Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina de Programação Orientada a Objetos. Agora nós vamos dar uma paradinha nos conceitos de orientação a objetos e vamos dar uma olhada para a linguagem Java, ver alguns detalhes que a gente precisa saber sobre essa linguagem que a gente usa. Bom, como já foi dito na aula inicial da disciplina, a linguagem Java ela foi pensada inicialmente para sistemas embarcados, eletrodomésticos e coisas do tipo. E qual que era a proposta para isso, né? Geralmente, quando a gente compila o nosso código, o programa gerado ele é executável para aquela plataforma que a gente compilou. Então, se você compila um programa em C++ no Linux, aquele programa compilado vai rodar no Linux. Se você tem um outro computador e você compila ele no Windows, ele vai rodar no Windows, certo? Então, é isso que está dizendo nesse balãozinho aqui. Então, a linguagem C++ é uma linguagem multiplataforma, mas ela exige que você compile o seu programa para cada plataforma que você vai usar. Qual que era a grande novidade do Java? É que Java tem uma ideia diferente, ela usa o conceito de uma máquina virtual. A ideia é compilar o seu código uma única vez e rodá-lo em várias plataformas. Então, como que funciona isso? Quando a gente compila um código Java, ele não gera um programa executável. Na verdade, o que ele gera é um arquivo chamado bytecode, que pode ser executado por uma máquina virtual Java. Então, a gente tem o nosso código, que é um arquivo com extensão .java, a gente compila o código e o que esse processo de compilação gera é um bytecode. Esse bytecode é interpretado pela máquina virtual Java em tempo de execução e aí sim o seu programa roda, ok? Então, a máquina virtual Java, JVM, ela é responsável por fazer a ponte entre o bytecode e o computador, e o hardware que você está utilizando, o sistema operacional. Então, portanto, quando a gente faz uma compilação de um programa em Java, a gente não está gerando um programa executável para aquela plataforma final. A gente precisa da máquina virtual para fazer a tradução entre o bytecode e a plataforma que a gente está usando. Bom, mas qual que é a vantagem disso? Veja que a grande vantagem é que isso permite com que eu compile um código uma única vez e o bytecode gerado possa ser executado em qualquer sistema. A única coisa que é necessária é que o sistema tenha a máquina virtual Java. Então eu fiz um programa, compilei esse programa uma única vez e aí eu posso rodar ele no Mac, no Linux, no Windows, etc. Basta que esses equipamentos tenham a máquina virtual Java. Então, relembrando a ideia inicial de que Java foi feito para sistemas embarcados, a ideia básica era que você faria um programa uma única vez e ele poderia rodar na geladeira, no fogão inteligente, enfim, qualquer tipo de equipamento inteligente sem você precisar ficar adaptando o seu código para cada hardware, porque a máquina virtual ia existir para todos esses equipamentos. A ideia em si é interessante, né? Porque eu não precisaria adaptar o programa para compilar numa infinidade de equipamentos. Mas o ponto negativo é que como existe essa tradução em tempo de execução do bytecode para o código de máquina, isso pesa no desempenho dos softwares, certo? Então, na época, principalmente que o Java foi lançado, era muito mais lento que os programas C em C++. Hoje ainda é mais lento, então se você precisa fazer um programa de alto desempenho, você não faz em Java. Se você for desenvolver o código de um sistema operacional, fazer um jogo 3D, a gente utiliza C e C++, mas para a grande maioria das aplicações, o desempenho hoje não é impactante, não é tão impactante, até porque a máquina virtual Java foi muito otimizada depois disso também, e os hardwares também evoluíram bastante. Então, em resumo, qual o processo que a gente tem? A gente tem um código-fonte, aqui eu estou dando um exemplo um pouco mais completo, geralmente o nosso programa é formado por várias classes, certo? E não só por um arquivo Java, então são vários arquivos .java, que é o nosso código. Esses arquivos código-fonte são compilados, e ao compilar esses arquivos, cada arquivo desse vira um arquivo de bytecode, com extensão .class, e aí na hora de executar o programa, a gente tem uma classe principal, a gente vai ver que a gente precisa ter uma classe onde a gente começa o programa. Quando a gente manda executar o programa através da classe principal, o que acontece é que a máquina virtual Java pega esse bytecode e executa instrução a instrução na memória do computador. Okay? Então esse é o processo básico da linguagem Java, de funcionamento de compilação e da máquina virtual. Bom, é importante falar que um dos grandes sucessos da plataforma Java, da linguagem Java, é que ele tem uma plataforma, ele não é só uma linguagem, certo? Então, como eu já disse, a máquina virtual Java hoje é bem otimizada e o hardware evoluiu bastante, então os programas são competitivos com outras linguagens. E quando a gente utiliza a linguagem Java, além da máquina virtual que eu acabei de comentar, ela vem junto uma API. Né? Uma API é o quê? É um conjunto de códigos prontos para a gente poder usar.
Então, por exemplo, tem código de lista, pilha, fila, código para conectar na internet, código para conectar em banco de dados, para fazer interface gráfica, enfim. Então, quando você utiliza o Java, você não está utilizando apenas a linguagem, ou seja, a sintaxe, né, e o compilador, como também você está usando um conjunto de códigos prontos para que você consiga fazer os seus programas de maneira mais fácil. Okay? Então, o que a gente chama de plataforma Java é a junção da máquina virtual com essa API que vem junto com a linguagem. Bom, então, com esses conceitos que a gente viu agora, para eles ficarem bem claros, nós vamos fazer isso aqui agora na mão, certo? O que isso significa? Nós vamos criar um programa aqui agora, ao invés de usar o BlueJ, eu vou criar usando da forma mais manual possível para que esse processo de compilação fique mais claro, tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer é digitar o meu código-fonte, então para isso eu preciso de um programa de texto puro, certo? Poderia ser o bloco de notas, poderia ser o próprio BlueJ, poderia ser uma ideia qualquer que você utilize. Aqui eu vou fazer no editor de texto padrão do Linux, mas poderia ser o bloco de notas no caso do Windows. Então eu vou criar uma classe chamada principal, certo? Como a minha classe chama principal, o meu arquivo vai ter que chamar principal.java. Então eu vou clicar aqui em salvar e eu vou salvar na minha área de trabalho o nome do arquivo principal.java. Bom, como essa é uma classe que onde eu vou começar o programa, eu preciso do meu método main. Então, o método main em Java a gente declara assim, public static void main e um parâmetro, argumento de linha de comando que a gente não vai usar por enquanto. A gente vai ver ainda o que significa esse public static void aqui. Void aqui não tem retorno, né? Bom, esse aqui é um programa Alô Mundo, então a única coisa que eu vou fazer é exibir no terminal uma mensagem, certo? O comando para exibir uma mensagem no terminal em Java é esse, system.out.println. É como o cout no C++ ou o printf no C. Então eu vou imprimir aqui Alô Mundo, ok? Na tela. É isso, no meu programa vai ser só isso. Então eu vou salvar. Se eu for lá agora no meu terminal, e der um ls, né, seria um dir no Windows, eu vi que eu tenho o meu arquivo aqui, principal.java, que eu acabei de criar. Agora eu vou compilar esse arquivo. O compilador do Java é chamado com o comando javac. Então, eu vou chamar javac e o nome do meu arquivo principal.java. Se tiver algum erro de compilação, ele vai mostrar. Se não tiver, ele vai compilar o arquivo. Pronto, se não deu nenhum erro é porque ele compilou. Vou dar um ls. Repare que agora ele criou o arquivo principal.class. Esse principal.class é o bytecode, certo? Para rodar, que a máquina virtual Java roda. Ele não é um programa executável. Então, para rodar o bytecode, o que eu faço? Eu chamo a máquina virtual Java e passo o nome principal, mas eu não preciso agora passar o .class, ok? E aí meu programa vai ser executado. Está aqui o Alô Mundo, ok? Quando eu fiz isso, a instrução que está lá, que é o system.out.println, foi traduzida pela máquina virtual Java para o sistema Linux para ser executado no computador. E esse é o processo completo de compilação e execução de um programa em Java. Bom, vamos agora revisar o que a gente acabou de ver. Eu fiz todo o processo na mão, mas aqui nos slides tem o processo todo. Vou repetir aqui para que isso fique bem claro. Então, a primeira coisa que a gente faz é escrever o nosso código, né? Pode ser em uma IDE, no editor de texto qualquer, e salvar cada arquivo nosso com a extensão .java. A gente viu que a gente precisa ter um arquivo com a extensão .java para cada classe. Então, nesse caso aqui, eu criei uma classe chamada programa. Então, como a classe chama programa, ela precisa estar em um arquivo que vai ter o nome programa.java. Ok? Assim como em C e em C++ a gente começa os programas em um método int main, em Java a gente começa com um método main com essa assinatura, certo? A gente vai ver daqui a alguns vídeos o que significa esse public, esse static. O void é o retorno do método, o método não retorna nada. Então, é um método main e ele recebe os argumentos aqui de linha de comando. A gente não vai utilizar isso por enquanto. E essa linha system.out.println é o correspondente ao printf do C ou ao cout do C++, ou seja, é o comando que a gente usa para escrever alguma coisa no terminal. Então esse é um programa Hello World bem simples em Java. Tendo esse arquivo programa.java, o que a gente faz? A gente compila esse programa, compila esse arquivo, certo? Ao compilar esse arquivo, o que a gente vai fazer é gerar um bytecode da nossa classe. Então, imagine que eu estou lá na linha de comando, eu tenho o meu arquivo programa.java, se eu chamar o compilador, né, javac,
passando o nome do arquivo, ele vai compilar e gerar um bytecode, ok? O bytecode tem extensão .class, então depois que eu compilei, se eu der um dir lá, um ls no NESFolio Linux para ver os meus arquivos, eu vou ver que eu tenho o meu arquivo de código-fonte programa.java e tenho o meu bytecode programa.class. Ok? Bom, e para executar o programa? Agora a gente chama a máquina virtual Java. Então a gente usa o comando Java, passando como parâmetro programa. Repare que aqui o que eu estou fazendo é executando o programa.class, mas eu não preciso passar a extensão, certo? Então quando eu faço Java espaço programa, o que eu estou fazendo é chamando a máquina virtual Java para rodar o bytecode programa.class, apesar de eu não precisar colocar .class aqui. E então o nosso programa é executado. Quando o nosso programa é executado, o que acontece é que a máquina virtual está lendo as instruções que estão lá em bytecode e traduzindo para o computador que a gente está usando. Esse programa .class aqui, repare que aqui eu fiz no Windows no slide, mas lá na hora de fazer aqui na minha máquina eu fiz no Linux. Mas eu poderia ter pego esse programa .class e ter copiado do Windows para o Linux sem precisar compilar de novo, que essa aqui é a grande diferença do Java. Bom, para instalar o compilador, a maneira tradicional é instalar a JDK, que é o Kit de Desenvolvimento Java, lá do site da Oracle. Como vocês já instalaram o BlueJ, a JDK já está instalada no computador de vocês. Então o que eu vou citar aqui agora, vocês não precisam fazer, vocês podem continuar usando o BlueJ. Mas caso vocês queiram instalar a JDK ou usar o Java diretamente, eu vou dar alguns detalhes aqui sobre isso. Além de instalar, quando você instala a JDK, é importante você atualizar o path do seu computador. O que é o path? É que quando você instala o JDK, ele fica em uma determinada pasta do seu computador. Então, por exemplo, ela pode ficar em C, arquivos de programas ou program files, /BlueJ, /JDK, /bin, se eu tiver instalado o BlueJ, ou ela pode estar em program files, /java, /JDK, /bin, ou alguma coisa similar. Né? Na hora que você instalou, vai aparecer lá qual pasta que você colocou. Configurar o path do Windows significa você dizer para o Windows assim, ó, sabe quando na hora que eu digitar Java ou JavaC, procura nessa pasta, porque senão não tem como o Windows adivinhar onde ele está. Para fazer isso, você vai, aqui eu tirei esses prints que eu vou mostrar agora, já tem algum tempo, então pode ser que não seja exatamente igual no Windows na versão mais atual, mas é bem parecido. Então você vai em painel de controle, sistema, avançado, variáveis de ambiente. Aqui tem alguns prints. Ó. Eu fui aqui no computador, propriedades, configurações avançadas do sistema, variáveis de ambiente e, por fim, cheguei no path. Então, aqui no path eu configuro quais são as pastas onde o Windows vai procurar os comandos, certo? Repare que no meu path aqui tem uma pasta do MingW e uma pasta já da JDK do BlueJ, ok? Então, basta vir aqui em editar e colocar esse caminho onde eu instalei o Java. Né? Cada caminho aqui, cada pasta está separado, cada caminho completo está separado por ponto e vírgula. Isso aqui já tem um tempo que eu tirei os prints, então se você instalar JDK agora pode ser que seja um pouquinho diferente. Mas como eu disse, se você já instalou o BlueJ, você pode continuar usando o BlueJ. Né? Isso aqui caso você queira utilizar a compilação manual. Ok? No próximo vídeo nós vamos agora fazer um programa mais completo, ao invés de apenas um Hello World em Java. Até lá!